Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouco hoje sobre a equação reduzida da circunferência e a distância entre um ponto e uma reta. Eu retirei esse exercício do volume 3 do nosso PET da quarta semana. Vamos lá, vamos ler o enunciado. Determine a posição relativa de cada uma das retas listadas a seguir em relação à circunferência da equação x menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 25. As equações das retas são a reta R, a reta T e a reta S. É importante identificar algumas coisas da equação da circunferência. A forma reduzida da circunferência ela é dada da seguinte forma: x menos a elevado ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Lembrando que a e b são as coordenadas do centro de uma circunferência, ok? E o r é o nosso raio. Então aqui eu posso pensar que o a vale 3, o b menos 2 e o r 5. Por quê? Porque aqui eu teria x menos 3 ao quadrado, que é o que está aqui na nossa equação da circunferência, e aqui eu teria menos com menos mais, ficaria y mais 2 ao quadrado, que é o que está aqui exibido para a nossa equação da circunferência, e aqui 5 elevado a 2, que seria 25. É importante sempre a representação. No caso aqui, nós teríamos como representar a circunferência de centro 3 e menos 2, de raio 5. Visualizando aqui a distância do centro até algum ponto da minha linha chamada circunferência. Aqui eu poderia pensar, 1, 2, 3, 4, 5, justificando aqui o raio dessa nossa circunferência. É lógico que todo esse desenho foi feito no GeoGebra, e aqui eu já tenho até as respostas, correto? Eu tenho que a circunferência R, que a reta R é tangente à minha circunferência. Eu tenho que a reta T é secante à minha circunferência. E eu tenho que a minha reta S também é secante à minha circunferência. Mas a gente não pode, em todo exercício, representar as retas para verificar isso. Então, o que a gente vai utilizar é a distância entre ponto e reta. Então, vamos passar para uma próxima tela. A gente vai analisar a distância entre um ponto e uma reta. Mas que ponto e que reta, correto? O objetivo desse exercício, então, é determinar a distância do centro até essa reta T. Depois a distância do centro até a reta verde, que é a reta S. Sempre formando um ângulo reto, correto? E aqui também eu teria a distância desse ponto até a minha reta R. Agora, como fazer isso? Usando essa fórmula que a gente viu na semana passada, correto? Vamos lá, vamos passar para o nosso exercício e vamos utilizar essa fórmula para verificar a distância entre o centro da circunferência e as equações das retas, tá bom? Substituindo, lembrando a nossa fórmula, tá bom? Tá aqui a nossa fórmula. A, B e C são os coeficientes aqui da minha equação da reta, seria 12 menos 5 e 19, então tá aqui, ó, 12 menos 5 e 19. O XP e o YP seriam as coordenadas do ponto, seriam no caso 3 e menos 2. Ó, XP e YP seria aqui 3 e menos 2, e lá embaixo seria A e B, seria 12 e menos 5. Tá bom? Desenvolvendo as contas, aqui em cima eu teria 3 vezes 12, 36, menos com menos mais, e aqui o 19.
Lá embaixo, 12 ao quadrado, 144, menos 5 ao quadrado, 25 positivo. Então, eu teria em cima 65, módulo de 65 e raiz de 169. Eu teria 65 dividido por 13, pois raiz quadrada de 169 é 13. Eu teria que essa distância é 5. Justificando o porquê da equação da reta R ser tangente à minha circunferência, pois a distância desse ponto até um ponto da circunferência é o raio, e o raio dessa minha circunferência vale quanto? Foi identificado lá no início do exercício, vale 5, ok? Vamos para o próximo. Você já percebeu que a distância entre o ponto e a reta vai ter que ser um número menor do que 5, tá? Vamos lá, vamos fazer. Substituindo, aqui A, B e C, os coeficientes da equação da reta, 4 menos 3 e 10, 4 menos 3 e 10. Ali as coordenadas do ponto, 3 e menos 2, 3 e menos 2. E aqui A e B, 4 e 3, 4 e 3. Desenvolvendo, eu tenho 3 vezes 4, 12, menos com menos mais, e aqui repete o menos 10. Lá embaixo, 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9. Aqui eu teria 8, módulo de 8, e lá embaixo raiz de 25. Então, eu tenho 8 dividido por 5, pois raiz quadrada de 25 é 5. E essa continha dá aí 1,6. Comprovando que a distância desse ponto até a nossa reta, certo? É um número menor do que 5. E também próximo, né? Por isso deu 1,6. Ok, pessoal? Vamos para o último agora. Você percebe que a distância desse ponto, a minha equação da reta verde, com certeza vai ser um número um pouquinho maior do que 1,6. Mas também é um número menor do que 5. Porque senão eu estaria aqui. Ou, se fosse um número maior do que 5, a reta estaria aqui, fora da circunferência. Vamos lá. Vamos fazer agora. Aqui, os coeficientes A, B e C. Então, 7, 4 e mais 15. 7, 4 e mais 15. Lá dentro, 3 e menos 2. 3 e menos 2. E aqui, A e B. A e B. 7 e 4. Desenvolvendo. 3 vezes 7, 21. Menos 2 que multiplica 4 menos 8 e mais 15. Lá embaixo, 7 ao quadrado, 49 e 4 ao quadrado, 16. Eu teria aqui módulo de 28 dividido por raiz quadrada de 65. Nessa etapa, o objetivo é determinar a distância do ponto C até a reta S. Só que raiz quadrada de 65 eu não tenho. O que eu tenho seria uma raiz mais próxima dessa daqui, seria a raiz de 64, pois a raiz de 60, se aqui fosse 64, eu poderia até colocar no denominador o número 8, porque a raiz de 64 é 8. Então, a raiz, a gente vai fazer um cálculo aproximado. A gente vai supor, então, aqui, ó, o 28 dividido por 8,06, que é a raiz aproximada de 65. Você poderia fazer com 8 também, ok? Dá certo também. Por quê? Porque aqui a gente quer um cálculo aproximado do resultado. É lógico que vai dar um número menor do que 5. Dando um número menor do que 5, eu sei que a posição da minha reta é secante, ela está no interior da circunferência. Se desse um número maior do que 5, eu estaria aqui fora da circunferência. Ok, pessoal? Então, o exercício pede para analisar a posição das três retas em relação à circunferência, tá bom? A equação da circunferência, para a gente chegar nessa equação da circunferência, a gente pode aplicar um Pitágoras aqui. Agora eu já estou explicando como chegar nessa fórmula, tá bom? O exercício já foi resolvido. Agora, se você quer, a gente pode decorar essa fórmula ou simplesmente tentar entender essa fórmula.
Tá? Eu posso até fazer um próximo vídeo explicando, mas se você pensar um pouquinho aí e olhar o conteúdo do PET, você vai perceber que é só fazer um triângulo retângulo aqui, tá bom? Pegando qualquer ponto na circunferência e visualizando que vai ser sempre esse cateto, e aqui a hipotenusa que vai ser o nosso raio. Qualquer coisa, depois você posta no chat do aplicativo Conexão Escola, que a gente faz um vídeo aí explicando a fórmula da equação da circunferência. Ok, pessoal? Um abraço, até a próxima.